Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma revisada aí de como se calcular as potências, certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, para você ficar atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? No final, se você gostar, deixa aquele like, compartilha com seus amigos aí e coloca o feedback nos comentários, certo? Então vamos para os exercícios. Então tá aqui, ó. Vamos calcular essas potências. E aí eu vou usar a definição, certo? E depois eu vou dando algumas dicas também. Então, aqui eu tenho 5 elevado à terceira potência, ou 5 elevado ao cubo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Quando eu escrevo uma potência desse jeito, ó, A elevado a N, eu tenho dois elementos aí, certo? O A é a base da potência. E o N é o expoente. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o 5 é a base e o 3 é o expoente. O que o expoente fala para mim, ó, quando o expoente é um número inteiro e maior do que 1? O expoente fala assim, bom, o número 5 vai ter que aparecer 3 vezes. Não é 5 vezes 3. O número 5 vai aparecer 3 vezes. Então eu faço isso, ó. 5, 5 e 5, certo? E aí, potência é multiplicação. Multiplicação de números iguais. Então eu venho aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5, certo? 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5, ó. 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. Então, é assim que a gente calcula a potência aí, ó. Tranquilo? Aqui, ó, menos 6 elevado ao quadrado, ou seja, o menos 6 vai aparecer duas vezes. Então, vou colocar, ó, menos 6 vezes menos 6, certo? Faz a regrinha de sinal. Estou multiplicando dois números que têm sinais iguais. Então, ó, multiplicação de dois números que têm o mesmo sinal vai ficar positivo. É o famoso menos e menos vira mais. E 6 vezes 6 dá 36, certo? E aqui já aparece a nossa primeira regrinha, que vai ajudar você aí, ó, a não errar. Toda vez que eu tiver uma base que é negativa, ó, uma base negativa, e eu tiver como expoente um número par, olha certinho aqui, ó, base negativa, menos 6, e o 2 é o par. A minha resposta sempre vai ser positiva, sempre, certo? Então, base negativa com expoente par sempre vai resultar em respostas positivas. E olha a diferença do item B para o item C, ó. Eu tenho menos 4 elevado à terceira potência, ou seja, o menos 4 aparece 3 vezes, certo? Então, ó, menos, faz a regrinha de sinal, ó. Menos com menos fica mais. Mais com menos fica menos. Então, a minha resposta final vai ser negativa. E agora eu vou multiplicar os números, ó. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 vai dar 64. Então, olha a diferença do sinal, ó. Aqui deu positivo, aqui deu negativo. Então, toda vez que eu tiver, ó, nossa segunda diquinha, vou até colocar de verde aqui, ó. Eu diminuir essa espessura. Toda vez que eu tiver uma base negativa, e eu tiver um expoente ímpar, isso sempre vai me levar numa resposta negativa, certo? Sempre, sempre, sempre.
E com isso, a gente ganha tempo aí na regrinha de sinal. Porque, ó, olha o que eu tenho aqui no item D, ó. Eu tenho menos 3 elevado a 5. Eu tenho uma base negativa com expoente ímpar. Base negativa com expoente ímpar me dá a resposta negativa. Então eu já sei que a resposta é negativa. Então, ó, o menos 3 vai aparecer 5 vezes. Eu estou escrevendo agora todas as vezes aqui, ó, para que você entenda a definição. Mas você pode fazer essa conta mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que a minha resposta vai ser negativa. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Isso vai ser igual a menos. E agora eu só me preocupo com os números. 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Então tá aqui, ó. Menos 243. Certinho? Vamos fazer mais exemplos aqui. Mesma coisa, eu tenho um número decimal. 0,25 ao quadrado. Então, ó, vou te dar uma dica interessante aqui em relação às potências que terminam com 5. Vai te ajudar bastante. Então, o 0,25 vai aparecer duas vezes. 0,25 vezes 0,25. Certo? E aí, o que você vai fazer? A multiplicação. 0,25 vezes 0,25. Só que esse zero você pode ignorar. Então, você pode pegar aqui, ó. Antes desse número, tudo é zero. Antes disso aqui, tudo é zero. E aí você pode fazer só 25 ao quadrado. E como é que você faria 25 ao quadrado? Bom, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, certo? E aí você ia pegar e ia fazer essa conta. Vamos fazer ela aqui, ó. 25 vezes 25. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10. 2 dá 12. Aí 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aí eu ia chegar em 5, 2 e 6. Aí eu ia colocar esse número aqui, ó, 625. Mas vamos analisar. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Aqui também eu tenho duas casas depois da vírgula. Então eu preciso, na minha resposta, de 4 casas depois da vírgula. Então, ó, duas casas daqui, 4 casas, certo? Eu estou somando isso aqui, ó, certo? E aí, como você só tem 3 números ali, você vem aqui e completa com 0. Então, 0,25 ao quadrado é 0,0625, certo? Uma outra maneira aí de fazer 25 ao quadrado. Então, ó, 25 ao quadrado. E isso só vai dar certo quando eu fizer o quadrado de um número que termina em 5, certo? Então você pode pensar assim, ó. Quanto que é 5 ao quadrado? 25, certo? Aí você vai pegar o 2 que sobrou aqui, ó, e vai multiplicar pelo sucessor dele. O sucessor do 2 é o 3. E 2 vezes 3 dá 6. Olha o que a gente achou. O mesmo 625 que a gente achou fazendo essa conta inteira aqui, ó. Certo? Isso só dá certo com potências que terminam em 5 e está sendo elevado ao quadrado. Certo? Na dúvida, multiplica. Aqui é a mesma coisa. 0,2 ao cubo. Então, o 0,2 aparece 3 vezes. 0,2, 0,2 e 0,2. Certo? Aí, o que você pode fazer? Bom, antes desse cara só tem 0, antes desse cara só tem 0, e antes desse cara aqui, ó, só tem 0. Então, ao invés de fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, você só faz 2 vezes 2 vezes 2.
2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E aí você vem aqui e coloca o 8, certo? Só que você tem uma casa aqui, uma casa aqui e uma casa aqui depois da vírgula. Então você precisa de 3 casas, mas você só tem um 8. Então você vem aqui, ó, 2 casas, 3 casas. E aí você completa aqui, ó, um 0. Então 0,2 elevado à terceira potência fica 0,08, certo? Então, ó, uma casa, mais uma casa, mais uma casa, certo? Agora vamos para as frações. A ideia da fração é a mesma. Então, ó, 2 terços tem que aparecer 3 vezes. Então, ó, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. É a mesma ideia. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Sobre 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então não precisa se desesperar aí quando você encontrar uma fração. O processo é o mesmo. E percebe que todas que a gente fez agora, até agora, né, o expoente era um número inteiro e maior do que 1. Vamos ver o que aparece aí para frente. Aqui, ó, mesma ideia. O menos meio tem que aparecer 4 vezes. Então, ó, menos meio vezes menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Certo? Tô te mostrando com a definição. Então, ó, base negativa, porque a base, ó, é negativa e eu tenho um expoente par. Então a minha resposta vai ser positiva. 1 elevado a 4. O que é 1 elevado a 4? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E tudo isso dá 1. E aqui eu tenho, ó, 2 elevado a 4. Esse 4 serve para o de cima e serve para o de baixo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então eu tenho que essa resposta aqui vai ser 1/16, certo? Para não ficar escrevendo a base um monte de vezes, o que você pode fazer? Bom, você tem 1/10 elevado à terceira. Então você pode fazer assim, ó. 1 elevado a 3, certo? E o 10 elevado a 3. Você pode fazer assim também, ó. Esse expoente serve para o 1 e esse expoente serve para o 10. Você poderia ter feito isso no H, você poderia ter feito isso no G. É a mesma coisa. A gente vai simplificando o cálculo aí com o passar do tempo. 1 elevado a 3 dá 1. E 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10. Lembra que o 10 tem que aparecer 3 vezes. 10 vezes 10 dá 100 e 100 vezes 10 dá 1000. Então isso aqui vai ficar 1/1000 ou 1/1000. Certo? Aqui, ó. Você tem base negativa com expoente par. Base negativa com expoente par, resposta positiva, certo? E aí o que você vai fazer agora? Como você já analisou o sinal, então o que você tem? Você tem 1 ao quadrado e você tem 10 ao quadrado. Bom, a resposta eu já sei que é positiva. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. E 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. Então você pode analisar o sinal primeiro e fazer a conta, ou então você pode usar a definição aqui, ó, conforme eu fiz no H, e vai repetindo todos os termos. E aí você escolhe a melhor maneira para você. Vamos para os dois últimos. 4 terços elevado à terceira. Bom, é a mesma coisa que fazer 4 elevado a 3 e
3 elevado a 3, certo? 4 elevado a 3, o 4 aparece 3 vezes. Então, ó, você tem dúvida? Escreve 4 vezes 4 vezes 4. E embaixo, 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4 dá 64. Então, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então, isso aqui dá 64, 27 avos. Tranquilo? Vamos para o nosso último aqui, ó, que eu tenho menos 4 elevado a 3. Então, eu tenho uma base. Vamos analisar o sinal primeiro. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma base que é negativa com expoente ímpar. Então, eu já tenho certeza que a minha resposta vai ser negativa. Analisei o sinal, faz a potência agora. 4 elevado a 3. O 4 vai aparecer 3 vezes. Então, ó, 4 vezes 4 vezes 4. E embaixo a mesma coisa. 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui em cima vai dar 64. E aqui embaixo vai dar 27, com uma diferença que agora é negativo. Então, toma cuidado aí com as regrinhas de sinal, certo? Então, era isso que eu queria passar para você aí, uma revisão sobre potência. Espero que você tenha gostado, aí o vídeo está finalizado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Que eu te respondo, certo? E não deixa de se inscrever no canal. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos aí, porque tudo que você achar que é bom para você pode ajudar outras pessoas também, certo? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.